Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o evangelizador Mirim Lucas Leonardo e eu espero que goste da pregação a seguir. Cumprimento, povo de Deus, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, fiquei um tempinho sem trazer a palavra aqui, sem ministrar, mas hoje eu estou aqui fazendo o IT do Senhor, trazendo a palavra com amor, né? Como diz o hino da harpa 115, eu quero trabalhar pro meu Senhor, trazendo a palavra com amor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Então, eu quero estar ocupado na vinha do Senhor, eu quero estar fazendo o trabalho de Deus, quero estar espalhando o evangelho de Cristo. E como apóstolo Paulo, até na prisão, mostrar quem é Deus na minha vida. Amém, igreja? A igreja, né? Quem está aqui da igreja, nós somos a igreja. Para quem não sabe, nós somos a igreja. Cristo está em nós. Nós somos... como é que é a palavra certa? Nós somos morada de Cristo. Nós somos o lugar onde a estrela Jesus mora em nós. Então, abra vossas Bíblias em Atos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 19 até o 26. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos 16, do versículo 19 ao 26. Vamos começar a leitura. Paulo e Silas são açoitados e presos. Oh, glória! Antes de eu começar a leitura aqui, eu estava ensaiando um louvor. Paulo e Silas estavam ensaiando hoje esse louvor. A minha liderança pediu para eu ensaiar. E eu estava ensaiando. Aí do nada vem na minha mente, vai lá no seu canal e abre Atos 16, 19 ao 26. Eu falei, oxe, o que é isso? Eu fui lá e peguei, eu abri bem no louvor que eu estava ensaiando. Então, vamos começar a leitura. 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Então, igreja, aqui, já falou aqui, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Aqui, fugindo da palavra rapidão, na Bíblia fala que tudo é lícito para nós, mas nem tudo nos convém. Mas por que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém? Se tudo é lícito, nós podemos fazer tudo sem receber a mão de Deus em cima da nossa cabeça? Não, tudo é lícito. Mas nem tudo convém ao cristão. Entendeu? Aqui, esses romanos estavam falando sobre os Paulo e Silas, ou seja, vamos dar um exemplo de hoje em dia. Paulo e Silas eram pastores apóstolos. Na época não falavam pastores, apóstolos. Que estavam pregando, evangelizando as pessoas. E vieram os policiais da época, as autoridades, os reis. Mas vamos colocar, vieram e não queria aquilo na cidade. Então vamos pôr como o anticristo, não é bem isso, mas vamos pôr isso. Não, eles não querem saber do amor de Deus, estão no mundo,
Hoje em dia estão num boate, estão bebendo, enchendo a cara, fumando, estão prostituindo, adulterando, e não quer saber do amor de Deus. Mas Paulo e Silas eram diferentes. Paulo e Silas era presença. Paulo e Silas era diferente. Paulo e Silas brilhava Jesus neles. Então, igreja, falar para vocês, quando um cristão anda nas ruas, ele brilha diferente. O cristão é diferente. As pessoas olham para a pessoa e falam, nossa, aquele cara é tão gente boa, não sei porquê, mas eu gostei tanto daquele cara. Igreja, falar para vocês, esse é o poder do cristão. Deus é tão grande na vida dessa pessoa que ele brilha o Espírito Santo nele. Voltando à leitura. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com as varas. Açoitá-los é pegar a vara, o chicote e pá, bater nele até sangrar, rasgar a pele. Isso. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram aos cárceres, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Ou seja, ele estava tão preso que ele estava assim e os pés amarrados no tronco. Estava preso. Por volta da meia-noite, no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão os escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Alicerces esqueci a palavra, os trem que segura, sabe o que é, né? Fugiu a palavra da minha mente. Alicerce é os pontos lá que segura tudo. Então, e de repente, tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Agora eu vou ler o 27 só para continuar aqui. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo brandou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou diante de Paulo. Então, aqui eu vou resumir, porque para ir até o versículo 34, mas vou resumir. O carcereiro se converteu diante de Deus. Agora, igreja, falar para vocês, quando o cristão brilha, o Espírito Santo, o cristão, onde ele passa, as pessoas se convertem. Seja um Paulo na vida, seja o exemplo de Jesus, porque Jesus nos deu o maior exemplo de todos, o amor ao próximo. Por que você está falando isso, Lucas? Porque, dando um exemplo, quando os soldados da época foram para prender Jesus, Pedro rapidamente puxou a espada e foi rancoreiro do soldado. O que Jesus fez? Fugiu? Vamos, gente, vamos fugir. Vamos. Não. Foi para bater no soldado? Vamos, todo mundo bate nele. Não, o que Jesus fez? Pegou a orelha do soldado e colocou de novo. Colou a orelha de novo no rosto do soldado. E mesmo assim levaram ele. Prova de amor maior de Deus tem quando fala em João.
Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho unigênito para que nós não perecêssemos, mas que nós tenhamos a vida eterna. Olha, igreja, quando eu ouço esse breve versículo sobre Deus ter doado Jesus para nossa salvação, eu me emociono, que é uma palavra muito forte. É uma palavra, assim, que pai que teria coragem? Dando um exemplo, se você fosse presidente do Brasil, você teria coragem de matar o seu filho para o Brasil poder ser uma nação melhor? Teria coragem de matar o seu filho para o povo do Brasil parar de roubar, parar de matar, parar de assaltar, de prostituir esses trem? Não. Eu, Lucas Leonardo, o meu filho, eu não daria para isso. Agora, olha o amor que Deus tem. Então, igreja, ninguém nessa terra chegará ao céu se não for Jesus. Porque na Bíblia fala, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Senhor senão por mim. E ninguém chegará ao Pai senão por mim, perdão. Jesus é o maior exemplo de amor que tem na Bíblia. Porque Jesus é mas tão grande e poderoso. Ele tinha o poder de fazer isso aqui, ó, e o soldado tudinho ir embora. Fazer isso aqui, ó, soldado tudinho sumir. Mas não. Ele foi crucificado para nós tenhamos a vida eterna. Então, voltando aqui à palavra, é o versículo 25 e 26, que fala sobre durante a meia-noite, Paulo e Silas oravam e tal. Então, aí na Bíblia fala que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover uma montanha de lugar. Dá um exemplo. Olha aqui a montanha aqui. Montanha aqui. Se a fé é do tamanho de um grão de mostarda, você faz ela fazer isso aqui. Com uma fé de um grão de mostarda, a montanha mexe. Agora olha, a fé que Paulo e Silas teve, que fez a prisão inteira tremer e os alicerces todo rachar no meio. E os grilhões dele, aqui fala outro nome, mas correntes. Mas os grilhões, que são a mesma coisa, todos foram soltos. Todos os prisioneiros foram soltos. O carcereiro desesperou, falou, meu Deus, eu esqueci o nome aqui, o dono lá, esqueci o nome. O rei, lembrei. O rei vai me matar. Já era. Ele puxou a espada e ia se suicidar. O Paulo foi lá e falou, não faça mal a você mesmo. Todos nós estamos aqui. O carcereiro é o que toma conta da prisão, para não deixar os prisioneiros embora. O carcereiro correu e foi lá no Paulo, se prostrou, se ajoelhou, se prostrou, se converteu. Olha como Deus é lindo. Deus é lindo, é lindo. Deus tem o poder teve o poder de criar o universo. Para ele tremer uma prisão e tirar o Paulo de lá, foi nada para ele. Ele fez isso aqui, ó, sentado, de perna cruzada, assim, ó, e fez isso aqui, ó. Pronto. Isso não foi esforço para Deus. O poder de Deus nas nossas vidas é enorme. Agora, uma coisa, eu falo para vocês. Se vocês estão fora do caminho de Deus,
se vocês não estão seguindo os caminhos certos, Deus está aqui, ó, Jesus, de braços abertos. De braços abertos. Para quando você chegar, ele abraçar. E outra, se você está com dificuldade, se você está passando por dificuldades, passando por momentos difíceis, ore. Sabe por quê? Tá vendo isso daqui? Dando um exemplo, isso aqui é uma alavanca. Para você mexer ela, você tem que fazer isso aqui, certo? Então, para você mexer a mão de Deus, você não vai chegar na mão de Deus e fazer isso aqui. Você vai mexer a mão de Deus orando. A oração é a alavanca que move a mão de Deus. Quando você orar de todo o teu ser, de toda assim, uma oração que você nunca fez na sua vida, você vai ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida. E outra, Jesus não vai até você. Você que tem que ir até ele. Sabe por quê? Se chegar uma visita aqui agora, dando um exemplo, eu tô aqui sentado. Chega uma visita aqui, tô de casa, dando um exemplo. E chega, eu vou ficar aqui sentado, eu não vou lá atender. Vou. Se eu quiser, eu não vou, mas se eu quiser, eu vou. Com Jesus é o mesmo. Jesus chega em você e bate no seu coração. Agora, se você quiser que ele entre, você tem que abrir a porta. Porque na Bíblia fala que não é por força nem por contra a vontade. É por livre e espontânea vontade. Não é por força nem pressão, é por livre e espontânea vontade. Ou a pessoa vem pelo amor, ou seja, agora eu faço um apelo de Jesus para você e você se converte e fala, eu vou começar a ir para a igreja. Eu vou ir para a igreja, eu vou me converter, eu vou ser uma boa pessoa. Ou vem pela dor. Como assim pela dor? Pega uma doença, ou que tenha cura, ou que não tenha cura. Pode ser atropelado e ficar internado em coma. E você só vai voltar se você fizer uma oração. Porque quando você está em coma, você consegue. Você tem pensamento, sim. Tem ciência que comprova isso. Quando você está em coma, você consegue pensar. É a mesma coisa que você está dormindo, você está sonhando, mas você consegue pensar. Então você ora com Deus. Pede perdão, você consegue ouvir também. Se tiver em coma, alguém falar com você, você não vai conseguir responder, mas vai conseguir ouvir. Tem ciência que comprova. Terceiro, você pode, se você for do tráfico da vida do crime e não se converter antes de acontecer algo ruim, você pode ser peneirado pela polícia. Exemplo foi foi o Júnior Trovão que aconteceu isso, né? Foi o Júnior Trovão que foi peneirado pela polícia e ainda sabe o que falaram? Deixa eu morrer. Isso aí não vai ser nada pra terra, não. O que ela é hoje? Pastor. Outra. Você pode... Tem tantas coisas. Se você vir pela dor, então eu recomendo. Vem pelo amor. Porque se você vir pela dor, vai ser, puxado. Você vai... E se você murmurar, é pior. Porque se você já tá assim, em coma, já tá assim, pra morrer, você chega lá e fala, ô Jesus, me ajuda. Você é o próximo da fila. O próximo da fila, Jesus vai te tirar do coma agora. Aí você passa um pouquinho. Não aguento mais isso. Aí fala um palavrão. Não aguento mais esse trem.
Eu não aguento mais. Por que você faz isso comigo, Deus? Vai pro final da fila. Aí sofre mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Isso é um testemunho que eu tenho por experiência própria. Eu fiquei por anos, desde os meus 7 anos, hoje eu tenho 15, já vou fazer 16 no fim desse ano. Vai demorar um pouquinho só, mas experiência própria. Que quando eu tinha meus 7 anos, eu não sei se eu já falei aqui no meu canal, mas eu ficava possesso. Legiões e legiões de demônios tomavam conta do meu corpo. E os demônios, quando entravam em mim, eu tinha 7 anos, por Deus, assim, ó. Só Deus mesmo, porque eu ia para as igrejas, era uma cadeira assim, ó. Eu pegava uma fileira inteirinha, assim, ó, com o dedo só, assim, jogava fora. Um dedo só. E tiraram o meu jogo. Dos meus 7 anos, eu tô quanto tempo sem jogar? Até hoje. Eu não jogo mais. Tenho vontade? Tenho. Mas é melhor ficar sem jogo e ficar... É melhor ficar sem jogo e ficar com Cristo em paz do que ficar com o jogo e os demônios entrando em mim. E é muito triste, igreja, ó. Para quem sofre com isso, pega na mão de Deus. E quando eu tinha esses problemas, eu abri o meu canal. Em 2018, 2017, 2018, por aí. Eu criei o meu canal. Mas só que eu não fazia vídeos de ministrar esses trem. Eu só cantava na igreja e filmava e colocava. Agora, hoje em dia, eu tô assim, comparado com o que eu já fui, com o que eu sou, tô muita alegria. Que eu pensava que eu nunca ia ser o que eu sou hoje. Eu pensava que ia ficar daquele jeito pra sempre. E quando tirou meu jogo, tiraram quando eu tinha 8 anos, ainda eu joguei 1 ano. Com 8 anos tiraram, mentira, perdão, 9 anos. Com 9 anos tiraram meu jogo e eu ficava o tempo inteiro ai, mas se Deus me amasse, ele não ia tirar meu jogo. Ah, mas não sei o que, assim. Ah, mas não sei o que, assim. E foi tantas revelações na igreja, mas de um pouquinho, só não murmure. O anjo chegava aqui, ó, com a bandeja do meu lado. Chegava aqui, ó, com a bandeja do meu lado. Aí eu sentado, nossa, não aguento mais, eu quero voltar a jogar. Jesus falava, anjo, volta. Ainda não. Eu ainda não tô com o jogo, mas eu tô liberto. Igreja, outra. Tinha tantas doenças psicológicas que médicos criaram para mim, porque o meu Deus disse que eu não tenho. E sabe por que eu não tenho? Porque foi pela minha mãe orando e falando para os médicos, o meu filho não tem isso. Porque eu cheguei com meus 5, 6 anos, eu descobri TDAH, retardo leve, TOD, F900, F700, F70, ansiedade compulsiva, retardo compulsivo, hiperatividade compulsiva, tem mais 2, que é 11, que eu me lembro. Hoje a única coisa que eu tenho é ansiedade e hiperatividade, porque isso é normal, mas eu não tenho mais nada. Quando eu nasci, minha mãe não tinha útero, eu nasci em cima de um útero. Antes de eu nascer, antes da minha mãe ficar grávida, minha mãe teve uma doença no útero e teve que tirar tudo.
Sabe quantos por cento que minha mãe tem de útero? Imagina, desse controle aqui, só sobra essa parte aqui, ó. O útero dela é esse aqui. Ela tem 10% do útero. E eu nasci nesses 10%. E eu nasci saudável, mas só que não era para eu estar vivo hoje. Já era para eu... Nem era para eu ter nascido, primeiramente. E segundo, se eu tivesse nascido, era para eu estar morto. Mas o meu Deus mudou o contexto da história. E hoje eu estou aqui com 15 anos pregando a palavra aqui no meu canal. E de pouco em pouco eu estou aqui. Um homem de Deus. Grato pelo privilégio de estar aqui evangelizando almas. E ganhando almas para o Senhor. Porque na Bíblia fala que se você sabe do amor de Deus, se você sabe que o seu irmão está errado e você não prega para o seu irmão vai para o inferno. Mas se você não estiver no caminho e for para o inferno, você vai para o inferno dobrado, porque você foi para o inferno sabendo da palavra e porque você foi para o inferno porque não pregou para o seu amigo que sabia da palavra. Então, você leva 2 culpas. Agora eu vou colocar um louvor aqui para eu cantar. Vou colocar aqui na TV. Feche seus olhos, coloca a mão no coração e escuta o hino. Glórias a Deus, aleluia, Shiva, aleluia, Shiva, glória a Deus. Feche seu olho. Paulo, nós estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. E se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim, eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu canta aí, eu oro aqui. Então começa assim: majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, poderoso, glorioso, invisível, imbatível, ela é tremendo e anda em cima do mar. Silas, já acabou de acontecer, o chão acabou de tremer. O chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo ele aqui. Bora adorar o nome dele. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair. A corrente caiu. A corrente caiu. A corrente caiu. A corrente caiu. Jesus chegou. O cárcere abalou. Não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou. Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão
que segura um adorador. Igreja, não tem prisão, não tem depressão que segura um adorador, não. Deus desceu um terremoto para soltar Paulo e Silas. Oh, glória a Deus, aleluia. Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo aqui, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas. O chão tremeu, as paredes se moveram e todos os presos foram soltos. Só que tem um problema, Paulo. O imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos para sair daqui. Eu já sei. Eu vou falar assim, ó. Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte e majestoso, o todo-poderoso. A ele é honra e toda exaltação. Aqui o homem não brilha, só quem brilha é o leão. Ele abate, ele exalta do jeito que ele quer. E pra ele te exaltar, você tem que ter fé. E se tu tiver pensando que alguém vai te barrar, ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, sem dar explicação, porque o mundo inteiro tá na palma de sua mão. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda ele te faz caminhar. Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Que segura um adorador. Que segura um adorador. Oh, glória. Irmãos, antes de eu encerrar, queria falar algo breve com vocês. Desculpa pela demora, se eu demorei um pouquinho. E outra, antes de tudo do acabar, quando eu nasci, eu não ia falar não. A minha médica, ex-médica, né? Eu fazia questão de ir lá todo dia não, toda consulta, e falar com ela. Porque ela falou pra mim que eu não ia falar. E se eu falasse, eu ia falar assim. E olha lá, ia falar assim. E se eu falasse? Ó, igreja. Pra quem não ia falar, cantar Divisa de Fogo na igreja, tá um pouquinho errado aí, né? Mas brincadeiras à parte, eu provei que querer é poder. E que pra quem não ia falar, agora acabou de cantar Paulo e Silas, no nome do louvor, caso alguém queira aí. Acabei de cantar Paulo e Silas. E outra coisa, para quem não ia falar, tá aqui pregando o amor de Deus. Para quem não ia falar, tá sendo usado na igreja. Para quem não ia falar, dirigiu o culto no sábado passado. Para quem não ia falar, cantou Divisa de Fogo na igreja. Para quem não ia falar, canta no grupo da igreja. Então aqui, ó, vou falar para vocês que se você tá triste porque o médico te deu um diagnóstico, a última palavra vem de Deus. E o diagnóstico é de Deus. E olha que tô arrepiando. Para quem acha, para o médico que acha que a última palavra diagnóstico dele, meus peixes, porque a última palavra diagnóstico, o último diagnóstico é a palavra de Deus. Porque para quem não ia falar, tá aqui, ó, minha avó teve câncer. Hoje ela não tem mais, porque minha mãe orou, minha mãe foi em igreja e tal, fez compromissos. Outra, minha mãe fez um compromisso comigo que eu nunca mais tive um problema. Minha mãe nunca mais vai cortar o cabelo, mas por quê?
eu tive um problema que eu fiquei cego. Não sei porquê. Do nada eu ficava cego. E depois voltava na visão e eu ficava cego. Era horrível. Eu perdi totalmente a função. Eu não sabia mais. Dando um exemplo. Se falasse, coloca a mão no seu nariz. Tipo assim. Eu não dava conta. Mesmo agora com o olho fechado, ó. Eu dou conta, ó. Mas só que eu não dava conta. Eu perdi o sentido. Eu não dava conta de fazer nada. Agora olha aqui. Tô enxergando direitinho, ó. Eu uso óculos, uso. Mas olha. Eu tô enxergando direitinho. A minha Bíblia tá letra pequenininha. Nem uso óculos pra ler. E essa foi a palavra. Desculpa pela demora dos 35 minutos que tá aqui. Mas foi isso. E eu agradeço essa rica oportunidade. Eu sou o Lucas. E obrigado por me ouvir. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter